Glória a Jesus, a paz do Senhor, igreja. Que bom estar com vocês esta noite. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Pastor Gion, pastora Stephanie, gratidão por estar com vocês esta noite. Que alegria encontrar esta igreja mais bonita ainda. A obra do Senhor avançando aqui. É impressionante nós acompanharmos o que o nosso Deus é capaz de fazer. Ele fala e Ele cumpre. Ele é totalmente digno de confiança. Que Deus continue abençoando sua casa, pastor, pastora, os filhos e esta família espiritual. Já fui abençoada ao ser recebida pelo nosso querido irmão. Eu ia colocar Edivan. Porque eu pensei que o senhor tinha colocado um R. Nosso irmão Edivan, que é uma pessoa maravilhosa, incrível. Esses dias nós chegamos numa cidade, fomos recebidos por um casal e os irmãos foram bondosos conosco, foram generosos conosco, cuidadosos, responsáveis, mas eles não tinham o dom da simpatia. E aí eu falei para o Leomar, os irmãos foram ótimos, né? Responsáveis, generosos, cuidadosos, mas eu acho que eles não estão no ministério certo de recepção. Então, na fila da simpatia, nosso irmão passou algumas vezes. Que bom estar com o Herol, estava aqui ainda há pouquinho, que eu conheci também. Através dessa santa igreja, nos tornamos amigos e amamos esta família. Quando eu vi lá na divulgação que eu estaria hoje aqui com o nosso amigo, nosso irmão, pastor Cleiton, nosso coração, né, Leomar, se encheu de alegria. Nós amamos tanto Cleiton, que ele nos convidou para uma vigília e nós vamos. E o Eliomar nem murmurou, porque o Eliomar anda fugindo de vigília, meus irmãos. Mas a do Cleiton, ele aceitou. E no dia 8 nós vamos estar juntos lá na terra do Cleiton, adorando a Deus, glorificando o nome de Jesus. Igreja, há uma palavra ardendo em meu coração. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia agora e abri-la no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel. No capítulo de número 37. Tem dias que Deus quer nos abençoar. Tem dias que Deus quer nos corrigir. Tem dias que Deus quer nos edificar. E eu quero dizer esta noite que Deus pode fazer tudo isso em uma noite só. Mas no meu espírito eu percebo que Deus quer nos abençoar esta noite. Quem precisa de Deus, diga bem alto: eu preciso de Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse:
Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza. Ó filho do homem, dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Se você puder, diga bem alto após mim: e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Levante uma das suas mãos, vamos dar graças a Deus pela sua palavra. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales hoje. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Você consegue misturar glória e aleluia enquanto está aplaudindo ao Senhor esta noite? Bom, eu não sei onde você estava há 5 ou 10 anos atrás. Nós estamos no ano de 2025. Onde você estava em 2020? Vamos voltar um pouquinho a mais no tempo. Onde você estava em 2015? Quais eram os seus planos naquele tempo? O que você dizia sobre o seu futuro e como você imaginava que seria a sua vida 5 anos a seguir, 10 anos a seguir? Como qualquer pessoa, Ezequiel também teve os seus planos. Ezequiel sonhou, projetou e se preparou. Ezequiel já tinha um deslumbre do seu futuro, porque existem momentos na nossa vida que parece que o nosso futuro já está desenhado. Vou casar, vou gerar, vou cursar tal curso, vou embora desse estado no ano tal, vou crescer, vou viver. E na nossa ingenuidade, acabamos por não considerar que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Ezequiel tinha um sonho sacerdotal. Ezequiel pensava que iria vestir uma estola sacerdotal. Ezequiel imaginava para o seu futuro o templo, o incensário,
e uma sucessão natural por causa da paternidade que ele tinha. Eu quero dizer a você que teve sonhos de uma vida estável, estola presa ao corpo, incensário na mão, lugar certo para viver, trabalhar, ministrar e crescer, vaga garantida por causa de um sobrenome ou uma árvore genealógica. Não turbe o seu coração. Se Deus decidiu mexer no calendário da sua vida, se Deus decidiu alterar os seus planos, se Deus arrancou folhas daquela antiga agenda e jogou para bem longe, eu quero dizer para você que o melhor lugar para se viver no mundo é no centro da vontade de Deus. Eu quero dizer para você que sonhou com uma estola, que Deus tem para você uma capa. Eu quero dizer para você que sonhou com um incensário, que Deus tem para você uma vara. Eu quero dizer para você que sonhou com uma cadeira cativa, uma cadeira herdada, que Deus tem para você um lugar onde você vai fluir com naturalidade no poder do Espírito Santo e naquilo que Deus quer realizar na sua vida. Eu quero dizer a você que olhou para o seu pai, seu avô, seu bisavô e pensou que repetiria histórias de sucesso ou de fracasso, que Deus não tem compromisso com genealogia. Deus tem compromisso com o chamado. Se você puder levantar uma das suas mãos, eu vou lhe dizer algo pelo poder do Espírito Santo. Respire, Ezequiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que o texto é escatológico, mas ele também revela o coração com que Deus trata os seus escolhidos. A sua vida está envolvida em propósitos eternos. E ainda que você não vista o que quer, não coma o que quer, não more onde quer e não viva como planejou, se prepare para viver os melhores anos da sua vida no plano perfeito de Deus. Se Ezequiel estivesse em Jerusalém, ele seria um sacerdote. Mas ele está entre os exilados na Babilônia. Ele está junto ao rio Quebar, onde as pessoas transitam em suas embarcações, sobem e descem. E o movimento que as pessoas fazem algumas vezes vem para denunciar o quanto estamos estáticos, parados, o quanto a nossa vida não aconteceu como desejávamos. Há um elemento destruidor de ministérios, de casamentos, de felicidade, de autoestima. O nome desse elemento é comparação. Enquanto você olha para o rio Quebar, você pensa, eles estão indo e eu estou ficando. Enquanto você olha para o rio Quebar, você diz, eles estão lá fazendo a faculdade que eu sonhei e eu não. Enquanto você olha para o rio Quebar, você diz, eles têm 5 filhos e eu não tive nenhum. Enquanto você olha para o rio Quebar, você pensa, essas pessoas viajam pelo mundo e eu estou aqui parado. Enquanto você olha para o rio Quebar, você pensa, todas as pessoas têm saúde e eu não. Enquanto você olha para o rio Quebar, você diz, porque Deus mexeu na minha vida e mexeu nos meus sonhos. Mas quando Ezequiel tirou os olhos do rio Quebar e olhou para os céus, o sacerdote não será sacerdote, o filho de sacerdote não será sacerdote, porque nesse momento entre os babilônicos, Deus não está precisando de um sacerdote, Deus está precisando de um profeta. É por isso que o pastor Gion não foi engenheiro, é por isso que você não foi um advogado, é por isso que você não está em uma clínica clinicando, é por isso que você está num hospital sendo médico, mesmo tendo pensado a vida inteira
que seria o empresário, Deus mexeu para dizer: Ezequiel, os meus planos são melhores do que os teus. Se você olha para o rio Quebar, você se compara. Se você olha para o rio Quebar, você não entende. Se você olha para o rio Quebar, você faz perguntas. Quantas perguntas? Quantas perguntas? Quantas perguntas? Por quê? Por quê? Por quê? Mas quando ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos. E ele teve visões de Deus. Esta noite nós queremos tirar os nossos olhos do que é material, do que é terreno, do que é passageiro, do que nos aflige, do que nos coloca em baixa estima, do que nos perturba, do que gatilha a ansiedade, a depressão. Nós queremos esta noite tirar os olhos do que é transitório, do que é passageiro, do que é corruptível. Esta noite nós queremos abandonar a disputa. Não estamos disputando com ninguém, a não ser conosco mesmos. Eu quero chegar aonde Deus disse que eu chegarei. Eu quero viver o que Deus disse que eu viverei. É para lá que eu estou indo. Se você tem coragem, levante as suas mãos agora e renove a sua confissão de fé, dizendo ao Espírito de Cristo que está aqui neste culto, nesta reunião: faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Moça noiva, te encoraje e diga a Ele: faz teu querer, Senhor. Homem que está orando por algo, tenha coragem, faz teu querer, Senhor. Pastor que veio nos visitar, está no meio das pessoas. Alguém não sabe do teu ministério, Deus te conhece. Diga a Ele: faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer, Senhor. Filho do homem. Profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Ezequiel, estou te chamando para ser profeta. E eu não vou te enviar para pessoas que têm a língua diferente da sua. Eu não vou te enviar para pessoas desconhecidas. Não, não, não. Tu falarás ao meu povo. Tu falarás à casa rebelde. Eles vão te resistir, Ezequiel. Eles vão tentar invalidar o que você diz, Ezequiel. Mas quando você avisar alguém do seu caminho mau, se ele não ouvir e perecer, não virá sobre ele ou sobre ti o sangue dele. Mas se eu te mandar avisar alguém sobre o seu caminho mau e tu não falares, então esta pessoa perecer, eu requererei de ti, Ezequiel. Ezequiel vai caminhando com Deus. Ezequiel vai caminhando com as pessoas. Ezequiel vai vivendo o que Deus deseja que ele viva. E há uma expressão no livro do profeta Ezequiel maravilhosa que diz: eu vivia no meio deles. Esta noite Deus veio falar com gente que vive no meio de gente. Esta noite Deus veio falar com gente que conhece a realidade de gente.
Essa noite Deus veio falar com pessoas que estão vivendo os mesmos desafios que outras pessoas estão vivendo, porque ser um escolhido não nos dá uma capa de superioridade, ser um escolhido não nos coloca numa posição de invulnerabilidade, ser escolhido não nos blinda das tribulações, perseguições e aflições desse tempo, mas uma certeza eu tenho na minha alma e eu vou comunicar a esta igreja esta noite: ser um escolhido é garantia de que no meio desse vale você não morre e nem vai perecer. Se você puder emprestar a sua mão para Jesus usar, segure na mão de alguém que Jesus colocou pertinho para você e grite para ele: Ezequiel, você está onde Deus quer que você esteja. Você está vivendo o que Deus quer que você viva. Então se prepare, porque esse vale é só uma passagem para você. Deus de Ezequiel, tu estás aqui esta noite. Israel está em uma situação extremamente desafiadora na Babilônia. Em contrapartida, o próprio povo já não vive diante de Deus como Deus espera que eles vivam. E quando chegamos no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, quem está comigo diga aleluia. Não é o 37, eu sei que eu li o 37, mas no capítulo de número 36, Deus começa a chamar o povo para um caminho de retorno, de volta. Ezequiel capítulo de número 36, o texto sagrado diz, a partir do versículo de número 22, diz: e portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Versículo 23, promessa: e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Versículo 24, promessa: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Promessa. Versículo 25, então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Se atente mais agora, promessa: e dar-vos-ei um coração novo. Estou no capítulo 36, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Querida igreja, casa da promessa, promessa: e porei dentre vós o meu espírito. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: e porei dentro de vós, e porei dentro de vós o meu espírito. Isso. E o texto segue: fareis que andes os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Promessa: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis um meu povo, e eu serei o vosso Deus. Versículo 36, então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso solicitado pela casa de Israel que lhe faça
multiplicar-lhes-eis os homens como um rebanho. Multiplicar-lhes-eis os homens como um rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão, não perca isso, de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. A profecia registrada no capítulo 36 do profeta Ezequiel antecede um dos capítulos mais conhecidos e mais importantes do seu livro e das profecias que Ezequiel profetizou. Quantos aqui já ouviram falar da visão do vale de ossos secos? Nós estamos diante do mesmo texto. Nós estamos diante do mesmo assunto. A diferença é que no capítulo 36 Deus diz o que fará. E no capítulo 37 Ele diz como fará. Eu vou repetir para você que está sentadinho nessa cadeira branca, vivendo o setembro da dupla honra e perguntando ao Espírito Santo: será que tem jeito? Será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Eu vim lhe dizer que o Deus que te prometeu no capítulo 36 já tem um mapa no capítulo 37, porque nada do que Ele diz cai por terra ou perde a validade. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou aproveitar que tem gente com a mão assim para dizer o que a Bíblia diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Capítulo 36. Eles saberão que eu sou o Senhor. Versículo 1 do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Vou entrar na sua casa e vou colocar tudo no lugar, e saberão que eu sou o Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Vou confundir os diagnósticos, vou trazer luz ao que estava em escuridão. Já foi dito aqui, vou desmarcar cirurgias, vou fazer um caminho no meio deste vale para você atravessar. Veio sobre mim a mão. Vou te tirar desse quarto escuro, vou te libertar desse lugar de angústia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Vou mudar a tua história, vou rasgar esse capítulo de miséria que acompanhou a tua família. Veio sobre mim a mão do Senhor. Vou te sacudir, vou te encher, vou te usar. Veio sobre mim a mão do Senhor. Quem cumpre promessa é quem fez a promessa. Esta noite a mão do Senhor está aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ezequiel conhece esta mão. Esta mão lhe arrancou a estola das mãos. E lhe deu uma capa. Esta mão lhe arrancou uma cadeira sacerdotal. E lhe deu alparcas. Esta mão lhe tirou o título de sacerdote que estava a caminho. E lhe deu o título de profeta. Esta mão rasgou o céu acima do rio Quebar, para que ele visse as visões de Deus. Ezequiel conhece esta mão. Veio sobre mim a mão do Senhor. E quem conhece esta mão sabe
que ela é capaz de fazer. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito. E me levou. E me levou. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Se existe uma realidade que cada crente precisa conhecer esta noite, é a realidade da mão de Deus. Se houver ao seu lado alguém que é da sua intimidade, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, um amigo próximo, coloque a mão sobre a mão dele para ele sentir o peso da sua mão. Só se for alguém da sua intimidade, coloque a mão sobre a mão dele, coloque a mão sobre a mão dele. Você vê realidade nesse toque? Você sente realidade nesse toque? É real esse toque? Posso lhe entregar uma palavra mais real do que esse toque, do que essa mão, é a mão de Deus sobre você esta noite. Oh, deixa eu lhe entregar um mistério do céu, aleluia. A mão de Deus é tão poderosa que ela está à nossa frente. A mão de Deus é tão poderosa que ela está à nossa retaguarda. A mão de Deus é tão poderosa que ela está sob nós e também está sobre nós. Jesus disse, eu vou repetir para a casa da promessa, no setembro da dupla honra: as ovelhas que o meu Pai me deu estão nas mãos do meu Pai, e ninguém, eu vou repetir, ninguém, eu vou abrir uma lista aqui: doença não tira, feitiço não tira, inveja não tira, o pecado também não tira. Ninguém é capaz de tirar você da mão de Deus. As ovelhas que o meu Pai me deu estão nas mãos do meu Pai, e ninguém arrebata de lá. Eu estou sob a mão dele, eu estou sobre a mão dele, eu estou sob a mão dele. Embaixo é a mão dele, em cima é a mão dele, embaixo é a mão dele, em cima é a mão dele. É por isso que a gente canta com confiança: 1000 cairão ao teu lado, 10.000. A mão dele está aqui. 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 Comece a sorrir para o teu medo, porque a mão dele está aqui. Comece a sorrir para a tua angústia, porque a mão dele está aqui. Comece a desafiar o teu impossível, porque a mão dele está aqui. Esdras disse: preciso fazer uma viagem. Preciso ir a Jerusalém. Preciso passar pelo rio Ahava. Tem tantos assaltantes. Tem tanto risco. Tem tanto perigo. Estou parafraseando, mas estou sendo fiel à história. Eu poderia pedir ao rei que liberasse soldados para ir comigo, mas eu não posso fazer isso, porque um dia eu disse ao rei que a mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam para os livrar. Tem pedido que você não pode fazer, tem influência que você não pode usar, tem porta que você não pode acessar, tem pistolão que você não pode pedir ajuda, porque um dia você disse que a mão de Deus está com você. Então, se a mão de Deus está com
Eu não sei onde você precisa acessar, eu não sei você, estou falando da minha história. Estou eu no consulado, sentada com os meus documentos ali, as xerox, havendo a possibilidade, nesse momento, de anexar documentos. Agora já existe essa possibilidade. E eu mexo em documentos para lá, e mexo em documentos para cá, e penso, quais documentos eu vou apresentar? Aleluia. Estava no consulado americano, desculpe, disse consulado, mas não disse qual país. Americano. Qual documento eu vou apresentar? E o Espírito me disse, nenhum. Guarde seus papéis. Muda o consulado americano para qualquer coisa que você está chamando de desafio aí. Deus está dizendo, guarda os teus papéis. E ele me disse claramente ao Espírito, pelo poder da palavra, você lembra de Esther? Quando foi perguntada o que você quer para entrar na presença do rei, ela disse, nada. Faça a mesma coisa, Helena, você não precisa de nada, porque quem vai fazer sou eu. Eu recebi um visto de 10 anos sem apresentar nenhum documento, eu e meu marido, porque naquele dia o Senhor me disse, você não precisa de nada, porque quem está aqui sou eu. Eu vim dizer para você que existem lugares que você vai acessar, em que você vai levar uma pasta de documentos, 2, 3, 4, não é sobre negligenciar documentações, mas tem lugares que o Senhor vai dizer, guarda a tua pasta, porque quem está na tua frente agora sou eu. Deus, tu estás aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto no 3, pelo Espírito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não é o espírito do homem com E minúsculo. Neste capítulo tem o espírito do homem. Lá embaixo, espírito de vida. Mas aqui é espírito com E maiúsculo. Espírito de Deus. Ele me levou pelo Espírito. Ele me levou pelo. Então, respire aliviada. Não existe nenhum vale e nenhum lugar que você acessará tendo como meio de transporte a vontade do diabo ou de quem quer que seja. Se o teu próximo endereço for um bosque, é pelo Espírito. Se o teu próximo endereço for uma montanha, é pelo Espírito. Se o teu próximo endereço for um vale, é pelo Espírito. E qual é a boa notícia desta noite? Quem te levou vai te trazer de volta também. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, porque eu sei que tem gente que trabalhou o dia todo. Meu Deus, você está aqui, você é um sobrevivente. Se você tivesse juízo, você já estava deitado em casa com o ventilador ligado ou o ar-condicionado. Você está aqui porque você é quase doido, meu irmão. Você é um caçador de Deus. Você é um caçador da palavra. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, porque eu não estou no sábado, não. Eu estou aqui numa quarta-feira e tem gente que está com a perna formigando porque trabalhou em pé, mas veio a mesma mão que te colocou nesse vale, é ela que vai tirar você daí. Ele me levou. Dependendo da versão que você esteja utilizando, vai estar assim, e me deixou.
Me deixou. Me deixou. Brigue com o texto, brigue com a profecia. Tu não vais ganhar nunca dela. Ele levou e deixou. E tem uma turma aqui que sabe que ele leva e deixa. Mas entenda o mistério. Quem aqui é pai ou mãe? Você fica com seu filho na escola? Ou deixa? Deixa e esquece que deixou? Ou busca? Minha mãe tinha 1,48 m, não chegou a 1,5 m. E olha que os médicos do Grafeguini lutaram para ela chegar a 1,5 m. Ela nasceu extremamente prematura. Chegou a 1,48 m. A mãozinha da minha mãe era assim. Né, Leomar? E eu era criança, estudava num grupo escolar do estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro que as crianças, quando chegava próximo da hora da saída, entravam no modo santas e ficavam bem paradinhas. Afinal de contas, havia uma lenda que só quem estivesse quieto ia sair. E a gente acreditava, porque se nós soubéssemos o quanto a professora queria se livrar da gente, a gente ia sair de qualquer jeito. Mas as tias maravilhosas que existiam lá, que tanto fizeram pela minha educação e pela educação daquelas crianças, diziam: fiquem quietas, porque se vocês ficarem quietas, vocês vão sair. Naquela escola tinha um sinal. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Eu não sei se aqui vocês chamam de sinal, chamam de alarme, como vocês chamam? Eu só sei que 10h45 batia o sinal. E quando o sinal batia, era assim que nós falávamos, né? O ideal seria tocava. Aquelas 6 salas, eram 3 salas superiores, 3 salas no corredor inferior. Aquelas 6 salas gritavam juntas de alegria. E nós éramos liberados para sair por um portãozinho, mais ou menos dessa largura. Não é isso, Eleomar? Eleomar também conhece a escola, também estudou lá. Eu não sei como é que ele passava naquele portão, agora eu não lembro. Portãozinho dessa largura e dessa altura. E cada criança que ia passando por aquele portão ia olhando fita para frente para procurar quem? Não, gente, não está na época do transporte escolar. E mesmo que estivesse, nós não teríamos dinheiro para isso. Cada criança que estava ali esperava olhar do lado de fora, vindo buscá-la, a mesma pessoa que deixou-a ali cedo. Eu falei da mão da minha mãe, porque embora fosse uma mãozinha assim, e um monte de crianças saindo juntas, eu era capaz de enxergar a mão da minha mãe fazendo assim para mim. Enquanto eu entrego esta mensagem a esta igreja, eu quero te dizer que a mão da minha mãe era pequena, mas eu era capaz de distinguir. Chegou a minha hora de sair e ela veio me buscar. A mão que te colocou nesse vale por um tempo, mas que te fez uma promessa no capítulo 36 e apenas está te mostrando caminhos para que elas se cumpram, mesmo que você não entenda agora. Essa mão te deixou para aprender, mas não te esqueceu e nem te abandonou. A mesma mão que te conduziu para este vale vai começar a acenar para você. Eu ouvi o pastor Cleiton cantando que para algumas pessoas a fase estava mudando hoje, a vitória estava chegando hoje, a resposta estava acontecendo hoje. A mão dele está acenando, dizendo: vem, 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 porque o que eu disse que eu ia fazer.
Ezequiel andou no meio do vale. Quem está comigo, diga aleluia. E os ossos estavam sequíssimos. Existem momentos na nossa vida que as impossibilidades chegam no seu grau maior. Esse vale fala da casa de Israel, mas se olharmos cuidadosamente para o texto sagrado, não vamos unicamente reconhecer o que aconteceu de forma histórica, mas vamos compreender que a Bíblia fala de nós e sobre nós. E a nós. Tem gente hoje aqui que recebeu promessas e está dentro de um vale num grau elevadíssimo. Mas o Senhor disse a Ezequiel: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Todas as vezes que Deus te fizer uma pergunta difícil, lembre da última promessa que Ele te fez. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Todas as vezes que Deus te fizer uma pergunta difícil, ou te colocar em uma situação difícil, lembre da última promessa que Ele te fez. A última promessa que Deus fez sobre Israel dizia: E porei dentre vós o meu Espírito, e continuareis secos, mortos, quebrados, caídos não, e farei que andeis nos meus estatutos. Eu posso estar diante de um vale de morte, mas se eu tenho uma palavra de vida, é nela que eu acredito e é nela que eu me movo. Dê um salto desta cadeira e fique de pé. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Marcela. Profetiza, Ana. Profetiza, Júlia. Profetiza, Everson. Profetiza, Isaac. O quê? O que ele já te disse. Nenhum profeta pode profetizar de forma autônoma. Profetiza o que ele já te disse. Eu quero convidar você a levantar as suas duas mãos e por 1 ou 2 minutos começar a declarar sobre a sua casa, sobre sua família, seus filhos, sua vida, seu ministério, coisas que Deus já vem te dizendo há muito tempo e que você sabe que é verdade. Só repita. Só repita, só repita, só repita. Nós repetimos o que as pessoas dizem e esquecemos de repetir o que Deus diz. Eu tenho alguns amigos médicos. Os médicos que hoje cuidam da nossa saúde são presentes de Deus para a nossa vida, são médicos crentes. Às vezes eu estou sendo consultada, por exemplo, com a cardiologista a doutora Cláudia Cecim, e eu fico olhando para ela e pensando como Deus foi bom comigo e me dar uma cardiologista tão abençoada. Então não tenho nenhum problema em relação a isso. Só quero dizer para você que nós saímos do consultório médico acreditando em tudo que o médico disse. Eu me lembro que uma vez nós tivemos um prejuízo terrível financeiro. E fomos até um advogado. E nós estávamos há dias sem dormir. E numa perturbação, numa tribulação. Tinha sido uma perca enorme. Era quase tudo que nós tínhamos financeiramente. Eliomar foi lesado por uma empresa que ele trabalhou. Nós sentamos no escritório. E o doutor Loyola disse assim: fiquem tranquilos. Vocês estão preocupados? Mas assim, para mim, é como se vocês estivessem me falando de uma gripe. Acabou. Ah, é? De fato?
Meses depois, a causa estava ganha, o valor estava restituído com juros e tudo mais. Eu acredito na doutora Cláudia, eu acredito no doutor Loyola. Por que eu vou desacreditar de Deus? Se muitas vezes os homens falam e falham, mas o nosso Deus, enquanto eu estou orando pela sua vida, eu quero só que você repita a profecia. Repita a profecia que o pastor Gion já te entregou há 3 meses atrás. Repita a profecia que a pastora Stephanie já te entregou há 2 anos atrás. Repita a profecia que aquela mulher te entregou quando você estava orando naquele lugar secreto. Repita a profecia que aquele servo de Deus levou lá na tua casa para você. Repita a profecia que está aqui, infalível, inerrante, inequívoca. Ezequiel, só repete o que eu já disse. Espírito, Senhor, eu estou orando por pessoas que têm promessas e que ouviram a profecia pela tua palavra e também pelos teus instrumentos no exercício do dom da profecia, da revelação, da palavra do conhecimento, porque nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Esta noite nós repetimos, esta noite nós falamos uma vez mais: vai acontecer, tu vais fazer, e o teu nome será glorificado.